Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora. Perdão. Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora às nossas sessões de aulas experimentais. Tentar de alguma forma passar alguns conceitos fundamentais para vocês daquelas práticas que estariam relacionadas com o curso de vocês. Ah, então, a primeira prática inicial aí a ser dita era uma prática que envolvia a separação de misturas. Tudo bem? Então, vamos discutir alguns conceitos inicialmente. Falaremos aí depois, mais à frente, sobre os processos de separação de misturas. Tudo bem? Seguindo então o nosso raciocínio. Bom, só para que a gente possa lembrar aí de uma forma mais lúdica, né, aquela relação básica inicial que nós falamos. Existem as partículas fundamentais formadoras dos átomos, a união dos átomos através das ligações químicas formam as moléculas, uma unidade básica. Um aglomerado de unidades básicas formariam, por exemplo, substâncias. E aí aqui, só de uma forma mais lúdica, dizendo que um aglomerado de moléculas aí formariam as células e as células formaríamos nós, tá? É só para entender essa relação de unidades mais básicas vindo até unidades um pouco maiores e mais complexas. Tudo bem? Bom, existe uma diferença entre substâncias e misturas. E uma substância, ela pode ser pura ou ela pode não estar pura. Ela pode estar, por exemplo, misturada com alguma coisa. Mas dentro da classe das substâncias, nós temos dois tipos básicos e específicos de substâncias para definir. Então, nós temos as substâncias que seriam simples, substâncias que são formadas pelo mesmo elemento químico, aqui no caso como o gás oxigênio, ou por exemplo como o gás hidrogênio, e também substâncias do tipo compostas, substâncias que são formadas por mais de um elemento químico, dois ou três elementos químicos, como por exemplo aí as moléculas de água, formadas por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, e as moléculas de amônia, formadas aí por três átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio. Então, uma diferença básica, tá? Entre substâncias simples e compostas. Substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico, então gás oxigênio, gás hidrogênio, ozônio, por exemplo, gás flúor, cloro, substância composta formada por mais de um elemento químico, como por exemplo a água, a amônia, o gás carbônico, o monóxido de carbono, o etanol, por exemplo. Tudo bem? E o que seria uma mistura? Em química, nós temos basicamente uma diferença que está relacionada ao aspecto visual. Uma mistura homogênea é aquela mistura em que, ao olhar para a mistura, eu não consigo diferenciar os dois componentes. Então, eu não consigo distinguir um componente do outro. Eu vejo uma única fase, um único sistema. E temos uma mistura do tipo, por exemplo, heterogênea, em que visualmente eu consigo ver duas fases. Aqui no caso, um exemplo bem clássico, água e óleo. Mas vamos lá, misturas homogêneas. Poderia ser então uma água com gás, por exemplo, depois de um tempo em que essas bolhas de gás parassem de ficar tão visualmente aí expostas a vocês, mas pensemos na água com gás, então ela é fechada. O café comum do dia a dia, aquele líquido preto que tomamos, então é uma mistura de água com componentes que foram extraídos do café através de uma extração, né? Temos o ar comum que respiramos, aí a atmosfera, é uma mistura gasosa. Então perceba, inicialmente nós mostramos duas misturas homogêneas líquidas, agora o ar, uma mistura homogênea gasosa. Tudo bem? Então nós temos nitrogênio e oxigênio, sendo o nitrogênio o maior componente aí presente, o gás nitrogênio, o maior componente presente da nossa atmosfera. E também podemos ter, por exemplo, ligas metálicas, como por exemplo o bronze e o aço, que são ligas de metais com alguns outros componentes, que aí dando essa estrutura aí homogênea que nós conhecemos. Tudo bem?
Bem tranquilo de entender essa parte inicial de misturas homogêneas. Só quis representá-las aqui também e dizer que nós podemos ter misturas homogêneas em diversos estados físicos, não só no líquido, mas também no gasoso e também no sólido. E frisando, uma mistura homogênea é aquela em que eu consigo ver uma única fase. Ao olhar, por exemplo, olhe para a medalha ali de bronze, você não consegue perceber quais são os dois metais que estão presentes ali. Ou, por exemplo, olhe para a atmosfera e o ambiente da sua casa, você não consegue perceber quais são as moléculas de gases que estão presentes aí. Tudo bem? As misturas heterogêneas pode ser, por exemplo, algo bem clássico, como aqui representado água, areia e óleo. E aqui eu vou frisar uma coisa. Veja bem, vou pegar uma caneta aqui para a gente poder escrever alguma coisa. O que eu quero dizer com vocês é o seguinte: água e óleo, eles não se misturam, formando uma mistura homogênea. Lembra lá daquela segunda parte da aula de ligações químicas, que nós falamos um pouco entre as interações entre as moléculas? Por que a água e o óleo não vai se misturar? Bom, basicamente porque o óleo é uma substância do tipo apolar, certo? E o óleo uma substância do tipo apolar e a água uma substância do tipo polar. Tudo bem? Por isso que eles não se misturam. A areia tem alguns outros motivos para ela não se misturar, por exemplo, na água. Talvez o tamanho dos grãos da areia não permita que ela encaixe aí nos espaços entre as moléculas de água. Mas basicamente, frisando a nossa ideia aqui de interações entre moléculas, a água e o óleo não se misturam, um porque o óleo é apolar e o outro porque a água é polar. Agora eu vou deixar uma interrogação aqui para vocês. Por que o óleo ele está na parte superior e a água fica embaixo no nosso esquema? Por que não é o inverso? A ideia da polaridade, do apolar e do polar, explica o porquê eles não se misturam. Agora, por que um está em cima e o outro está embaixo? Quem vai explicar esse tipo de interação? Tudo bem? Mas voltando, as misturas heterogêneas então são aquelas misturas em que ao olhar eu consigo ver, por exemplo, aí duas fases diferentes, certo? Então, por exemplo, o famoso arroz com feijão é uma mistura heterogênea, do tipo sólido-sólido. A famosa caipirinha, que cai muito bem com um arroz com feijão, por exemplo, no domingo, é uma mistura heterogênea aí de alguns componentes. No caso, a água, o limão e o gelo, que são aqueles componentes que eu estou vendo. Mas você vai falar, mas gelo e água não são a mesma substância? Sim, mas estão em estados físicos diferentes. Então um copo com pedras de gelo também é uma mistura heterogênea, porque eu consigo ver dois componentes, água líquida e água sólida, uma mistura heterogênea formada aí pela mesma substância. Tudo bem? Tranquilo de entender isso aí? A princípio, tranquilo. Se você não entendeu até aqui esse ponto, volte um pouco aí e reveja tudo. Vamos seguir então um pouco mais. Bem, nós também comentamos que as substâncias elas podem estar nos três estados da matéria mais conhecidos, como o sólido, líquido e o gasoso. Tudo isso depende da interação entre as moléculas de cada um, certo? Só lembrando um pouco esse conceito então. O que vai dar diferença entre o estado sólido, o líquido e o gasoso? Tá? Aqui nós temos então o estado sólido, aqui nós temos o estado líquido e aqui nós temos o estado gasoso. O que vai dar diferença entre esses três estados? O modo e a proximidade, o modo em que essas moléculas estão interagindo umas com as outras. No caso da água,
o quão próximas ou quão distante elas estão. No caso de outros componentes, também o quão próximas ou quão distantes elas estão, certo? O que vai influenciar nessa proximidade ou nesse distanciamento das moléculas seria aquelas interações intermoleculares. Precisamos tentar conhecer mais ou menos como é a molécula para conseguir entender se ela faz uma interação do tipo forças de London, dipolo ou ligações de hidrogênio. Tudo bem? Mas aqui o que é importante a gente entender ou lembrar nessa parte experimental é que existem processos de mudança de estado físico dessas substâncias. E esses processos são processos físicos, ou seja, processos que não modificam a composição básica, certo? Aqui, água no estado sólido, a sua molécula é H2O. Água no estado líquido, a sua molécula também é H2O. Água no estado gasoso, a sua molécula também é H2O. Então, um processo físico é aquele processo que não modifica a estrutura básica da matéria, a composição da matéria. Só vai modificar a parte visual, o aspecto da matéria. Tudo bem? Então, vamos lá. Alguns processos mais conhecidos. Passar do estado sólido para o estado líquido. Como é o nome desse processo? Corriqueiramente a gente pode falar derreter, tá? Mas um nome um pouco mais científico seria o processo de fusão. Aquele famoso processo, certo? Não é esse processo aqui representado. Fusão, então, é a passagem do sólido para o líquido. E a passagem do líquido para o gasoso seria o processo de vaporização. Tudo bem? Dentro do processo de evaporização, eu tenho 3 tipos. Tenho evaporação, tenho ebulição e tenho calefação. E a passagem do estado gasoso para o estado sólido, ou do estado sólido para o estado gasoso, é o processo chamado de sublimação. Tudo bem? Todos esses processos, passar de sólido para líquido, de líquido para gasoso, tudo bem? Ou de sólido para gasoso, são processos que necessitam a absorção de energia. Então você precisa fornecer energia para um bloquinho de gelo para ele passar para o estado líquido. Tudo bem? Existem os processos de retorno também, como por exemplo, passar aí de gás para sólido, também pode ser chamado de sublimação ou ressublimação. Passar aí de gás para líquido, condensação. E passar aí de líquido para sólido, solidificação. Tudo bem? É interessante que a gente consiga identificar quais são esses processos físicos, porque alguns deles vão servir de parâmetros para que nós possamos entender e separar as misturas nas suas determinadas substâncias. Por exemplo, se eu tenho água e sal misturados, eu posso fazer processos em que a água passe para outro estado físico e o sal continue no estado sólido. Então eu consigo separar um do outro. Como por exemplo, posso passar a água no estado líquido misturado com sal, posso passar lá para o estado gasoso e depois posso condensar de novo e recuperar essa água. Assim como, por exemplo, acontece na chuva. A água do mar evapora, separa-se do sal, sobe para as nuvens o vapor, o gás de água, condensa e cai de novo em uma outra parte, água doce. Não cai água salgada da chuva. Tudo bem? Então, os processos de mudança de estado físico vão servir também para que a gente consiga separar as misturas nas suas substâncias específicas. Tá? Vamos caminhar um pouquinho mais então. Bem, como eu estava dizendo, algumas propriedades vão caracterizar a matéria ou a substância como um todo. E essas propriedades são propriedades físicas. 2 pontos específicos, pontos de temperatura, servem como uma identidade característica das moléculas. Aquilo que nós chamamos de ponto de fusão e aquilo que nós chamamos de ponto de ebulição. O próprio nome já diz. Ponto de fusão é aquele ponto,
aquela temperatura específica em que vai ocorrer o processo de fusão. E qual seria o processo de fusão? A passagem do sólido para o líquido. E ponto de ebulição é aquela temperatura em específico em que o processo fará a mudança de fase de líquido para o estado gasoso. Tudo bem? Então, esses dois processos servem para que a gente identifique as substâncias. Por isso que o entendimento deles é interessante para a gente. Cada substância vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição específico. No caso, a água tem um ponto de fusão a 0 graus Celsius, ou seja, o gelo transforma-se em líquido em 0 graus Celsius e o líquido transforma-se em gelo em 0 graus Celsius e a água tem um ponto de ebulição em 100 graus Celsius. Isso para a água. Tudo bem? Outras substâncias vão ter outros pontos de fusão e outros pontos de ebulição. Isso é o que permite nós afirmarmos que essas propriedades são propriedades específicas da matéria. São propriedades que vão definir cada substância. A água tem um ponto de fusão, o etanol tem outro ponto de fusão, a gasolina tem outro ponto de fusão. Um pouquinho mais aí adiante, deixa eu só apagar as anotações que eu fiz nesse slide anterior aqui, certo? Só para que a gente consiga entender um pouco mais essa dinâmica desse gráfico apresentado aqui. Como que ele funciona ou como funciona, por exemplo, o processo de mudança de fase. Vamos imaginar aqui que inicialmente nós temos um bloquinho de gelo aqui, certo? Então eu tenho um gelinho em cubo que eu acabei de tirar aí do congelador da sua casa. Provavelmente ele não está em 0 graus Celsius, ele vai estar um pouquinho abaixo aí de 0 graus Celsius, por volta vamos chutar aí de menos 2 graus, tudo bem? Nada muito absurdo, tá? Porque esses dispositivos que temos também não conseguem diminuir tanto a temperatura. Uma geladeira comum, quero dizer, tudo bem? Não um freezer mais intenso. Uma geladeira comum. Então imagine que você tem aí o seu bloquinho de gelo. Ele está lá, por exemplo, a menos 2 graus Celsius. O que vai acontecer? Inicialmente, se você pega esse teu gelo e coloca sobre a bancada da pia, esse teu gelo ele vai absorver calor, certo? Por quê? Porque ele está numa temperatura menor, então o ambiente vai tender a fornecer calor para ele. Mesmo num dia friozinho, o ambiente vai tender a fornecer calor para ele. À medida que essa temperatura for aumentando, nós estamos caminhando aqui, nessa curva do sólido. Quando o gelo, que é feito de água, tocar 0 graus Celsius, vai acontecer o processo de fusão. Então, toda a energia envolvida nesse processo aqui vai ser uma energia para passar de sólido para líquido, não mais para aumentar a temperatura. Por isso que o ponto de fusão ele tem que ser uma faixa constante para uma substância pura. Olha só, vejamos lá novamente. Existem então as substâncias, elas podem ser simples ou compostas. Imagine uma substância composta, água. Agora, o que é uma substância pura? Uma substância pura seria você ter um recipiente somente com moléculas de água. Aí eu te pergunto, a água que vem da torneira da tua casa, ela é pura? Não, ela não é pura. Ela é potável, ela é limpa, ela é própria para o consumo, mas ela não é pura. Por quê? Porque ela não tem somente moléculas de água. A água que nós consumimos, a água que vem da nossa casa, da torneira, por exemplo, que vem para nossa casa, ela tem aí flúor dissolvido, por exemplo, certo? Ela tem cloro dissolvido, por exemplo, via de lei, para que essa água possa ser limpa. Então ela não é pura, ela é uma mistura homogênea. Tudo bem? Então uma água destilada, como vocês conhecem já de alguns laboratórios, isso sim seria uma água pura. Tudo bem? Ou uma água ultra pura, através de um deionizador, uma água que vai até tirar os íons. Tá? Então toda substância pura, o teu ponto de fusão, esta faixa de temperatura, ela vai ser constante. Por isso que nós dizemos
ponto. Vai ser uma única temperatura. Então não importa o tempo que for aqui, ó, que vai levar para esse teu cubinho de gelo passar a ser uma pocinha aí de água, não importa o tempo que for, a temperatura durante todo esse processo aqui vai ficar em 0 graus Celsius. Tá? Isso é importante a gente saber, isso é importante a gente frisar, porque isso vai nos permitir, por exemplo, diferenciar alguns outros processos mais à frente. Tudo bem? Então, uma substância pura é um conjunto somente da mesma molécula. Então, de água, só com moléculas de água. Tá? E aí, esta substância pura tem um ponto de fusão específico. Tem um ponto em que ocorre a passagem do sólido para o líquido. E o que é importante frisar é uma única temperatura. Então fica, não importa se demorar 30 minutos para que isso aconteça, vai ficar em 0 graus Celsius. As misturas não, as misturas esses pontos já vão variar. Tudo bem? Depois que passou para líquido, aqui começa a aumentar a temperatura. Ó. Então aqui vem 1 grau, 2 graus, isso vai subindo. E isso sobe, aquece a temperatura até chegar em 100 graus Celsius. E aí chegamos no outro ponto específico, no ponto de ebulição, aqui no caso da água, que está representando todas as moléculas, né? Mas aqui no caso da água. Então o ponto de ebulição é um outro momento em que a energia é gasta simplesmente para mudança do estado físico. Então não importa se isso vai demorar 15, 20, 50 minutos, 1 hora, não importa, a temperatura vai permanecer em 100 graus Celsius. Tudo bem? Por isso que são propriedades específicas da matéria e muito importantes para a gente. Tudo bem? Tudo bem? Se você não entendeu, tente voltar um pouquinho e ver o raciocínio novamente. Tá? Então aqui depois de 100 graus Celsius começa a subir 101 e aí nós temos na fase vapor, depois a fase gasosa. Tudo bem? Bom, seguindo o raciocínio. Uma outra propriedade específica da matéria é a que nós chamamos de densidade. A densidade ela seria uma relação entre a massa e o volume ocupado por aquela substância. Basicamente, eu gosto de pensar o seguinte: imagine que você tem 1 ml de uma substância. Então, imagine que você tem 1 ml de etanol. Quanto tem em massa esse 1 ml de etanol? Quanto tem em massa 1 ml de água? Essa relação é o que nós chamamos de densidade. Ela tem por fórmula matemática, então, aqui, certo? D de densidade é igual massa sobre volume da substância. Aqui as unidades estão em grama por centímetro cúbico, mas também aparece grama por ml. E aqui nós temos alguns valores de densidade. Tudo bem? E é a densidade que vai explicar para a gente o porquê que a água e o óleo ficam nessa disposição. Olha só, qual é a densidade? Aqui então imagine que nós estamos comparando valores, certo, desta relação massa-volume. Ou seja, sempre que eu tenho 1 grama de água, ou sempre que eu tenho 1 ml de água, 1 centímetro cúbico de água, 1 ml de água, quanto isso vale em grama? 1. E quando eu tenho 1 ml de óleo, quanto isso vale em gramas? 0,89. Veja que o óleo ele é mais leve. Ele é mais leve, por isso que ele fica na parte superior. A água ela é mais pesada, digamos assim, mas o termo correto seria dizer o óleo ele é menos denso e a água ela é mais densa. Tudo bem? Aqueles que têm densidades maiores vão tender a afundar. Então vamos tentar fazer aqui um esqueminha rápido aí, ó. Se você tivesse um sistema que nós teremos água, certo? Alumínio e cortiça. Como ficaria desenhar esse sistema? Bom, basicamente, vamos olhar aí as densidades, ó. Alumínio 2,70, água 1, cortiça 0,32. Bom, se você tivesse que esquematizar isso, estaria como está aqui embaixo, ó. Aqui, vamos no fundo aqui desenhar aqui, ó. Esse aqui seria o alumínio.
Por que que ele vai para o fundo? Porque ele é o mais denso, ele é o mais pesado, certo? No meio disso tudo aqui ficaria a água e a cortiça ficaria aqui, por cima, ela boiaria. Por quê? Porque ele é o menos denso, tá? Então, aquelas substâncias que tendem a boiar, talvez isso está um pouco relacionado aí com a densidade das substâncias. Quanto menor a densidade, mais é a tendência dele de boiar. Isso se estivermos comparando dois sistemas, tá? Lembre sempre que você tem que comparar o meio, então o líquido, água e alguma coisa. Então eu tenho que ver a densidade da água e dessa alguma coisa. Se eu tiver, por exemplo, etanol, tenho que comparar a densidade do etanol e essa segunda coisa. Tudo bem, galera? Tranquilo? Então aqui foram ditos três propriedades que são específicas da matéria. Elas vão servir para que a gente consiga definir a matéria como um todo, tá? Muito bem. Bom, seguindo o raciocínio aí, a separação das substâncias, das misturas, perdão, separação das misturas. Qual que é o objetivo principal de conseguir separar as misturas? É você conseguir isolar, certo, as substâncias das demais. Então, isso também é chamado de desdobramento, fracionamento ou, em alguns casos, de análise. Tá? Então, a separação das misturas pode ser chamada também de um fracionamento, de uma análise ou de um desdobramento. Tá? Mas a ideia principal é que a gente consiga perceber quais são as substâncias que ali estão presentes, ou que eu consiga tirar um determinado composto até que ele fique totalmente puro daquele sistema. Tá? É só você imaginar, por exemplo, qual a importância dessas técnicas. É só você imaginar, por exemplo, a produção de um medicamento. Você conseguir extrair de uma planta uma determinada substância a fim que ela tenha uma ação, por exemplo, benéfica em um determinado organismo. Tudo bem? Bom, seguindo o raciocínio. Aqui vamos falar inicialmente da separação de misturas heterogêneas. São um pouco mais simples, um pouco mais fáceis de entender, então vamos um pouquinho mais rápido nelas. Primeiro, as misturas que são feitas entre sólido e sólido. Tudo bem? Então, o primeiro processo aí destacado é o processo chamado catação. Um processo muito antigo que talvez você tenha feito, tenha visto sua avó fazer ou tenha visto alguém em uma novela de época fazer. Mas catação é realmente você catar com a mão, selecionar com a mão as diversas frações, aqui no caso como catar impurezas do feijão ou do arroz, mas um hábito mais comum em algumas famílias aí é a separação dos lixos, certo? Entre aqueles lixos que são orgânicos e recicláveis, e isso você faz através de um processo de catação. Isso é muito importante para o caso da coleta seletiva, mais à frente. Tá? Então, catação é um primeiro processo de separação de misturas heterogêneas em que eu tenho um sólido misturado com outro sólido. Outros processos aqui destacados, o primeiro processo ali seria a ventilação. E qual o princípio da ventilação? O princípio da ventilação seria nós termos duas substâncias misturadas no estado sólido, só que uma é mais leve que a outra, uma é menos densa que a outra. E a ventilação é você utilizar uma corrente de vento para que isso possa arrastar, por exemplo, aquela que é mais leve, aquela que é menos densa. É só você imaginar também o ato de comer amendoim com casca. Você tenta tirar algumas cascas na mão e algumas pessoas geralmente sopram para que essas cascas saiam da mão. Uma corrente de ar vai empurrar aquele que é mais leve, tá? A peneiração, nós vamos aí então ter uma separação através de um instrumento e esse instrumento vai ditar o tamanho dos grãos que vão ser selecionados, por exemplo, nessa mistura. Então a peneiração é um processo muito comum, todos conhecem também. Um último processo mostrado é a levigação, semelhante à ventilação, só que no caso da levigação, quem vai fazer o processo de arraste daquele material que é menos denso é uma corrente de água.
a levigação é um processo que foi muito usado, ainda é muito usado em garimpos. E qual o grande problema? Ali você vai ter uma mistura da areia com o ouro, certo? E em alguns garimpos coloca-se o mercúrio. Por quê? Porque o mercúrio ele vai atacar o ouro e formar uma liga mais pesada ainda. E aí, na hora de fazer a levigação, vai ficar a pedrinha de ouro melhor ali aderida a todo aquele sistema. O grande problema é que nós sabemos das complicações que o mercúrio tem ao entrar em contato com o corpo humano. Ele se adere no tecido adiposo e causam alguma série de complicações que nós estamos um pouco já familiarizados devido ao histórico do país com a mineração. Tudo bem? Então, 3 processos bem simples, 3 processos bem corriqueiros, processos que são feitos no dia a dia e também industrialmente. Tudo bem? Em escalas diferentes. Tudo bem? Bom, alguns outros processos. Bom, agora para a gente separar misturas heterogêneas de sólido e líquido, processos bem conhecidos, como por exemplo uma filtração, em que você vai dispor de um filtro e um papel filtro, e aí o papel filtro que vai limitar o tamanho da substância que irá passar ou não. O resíduo é aquilo que vai ficar retido da filtração, tudo bem? E aquilo que passou vai ser o filtrado. A filtração também está presente lá em coisas bem comuns no nosso dia a dia, como por exemplo o aspirador de pó ou o filtro que tem no ar-condicionado de algumas salas aí, alguns laboratórios e até algumas casas. Se você precisar acelerar esta filtração, você pode acoplar esse sistema a uma bomba a vácuo. E aí você terá que utilizar alguns outros equipamentos você terá que utilizar equipamentos diferentes. Por exemplo, o funil utilizado terá que ser um pouco diferente para que ele consiga suportar um pouco a pressão da sucção, mas a ideia principal é que você, para acelerar o processo, você conecta uma bomba a bomba a vácuo vai fazer a sucção e vai forçar com que esse sistema passe e filtre mais rápido. Coisas que através de uma filtração simples demorariam, por exemplo, 3, 4 horas, através de uma filtração a vácuo demoram aí 15, 20, 30 minutos. É um avanço bem grande pensando em escala industrial ou laboratorial. Tudo bem? Então uma filtração bem tranquilo, um processo que todo mundo conhece. Se fosse para destacar um dos processos mais importantes aí na separação de misturas heterogêneas, a filtração seria um deles, tá? Um outro processo bem famoso é a decantação, que aí ele pode ser usado para misturas heterogêneas que são do tipo sólido-líquido ou também do tipo líquido-líquido, tá? Mas a decantação é basicamente, imagine uma mistura de água com areia que foi agitado, você espera por um tempo, essa areia decanta ou sedimenta, vai para o fundo do recipiente e você vem e escoa, tira o líquido, ou através de uma escoagem normal, ou através de uma filtração, ou aqui no caso, através de uma sifonação. A sifonação vai utilizar aí a sucção para que isso possa ser feita. A sifonação talvez seja mais conhecida para a gente ver nos filmes em pessoas roubando ou tirando gasolina de alguns carros ou outros equipamentos, tá? Mas o processo em si aqui importante é a decantação. O ato de esperar tudo aquilo que está suspenso ir ao fundo do recipiente e aí você filtra ou simplesmente escoa ou tira com uma seringa. Tudo bem? Um outro processo também bem interessante, dá para fazer com a mistura de líquido-líquido, é uma decantação também. E aqui nós vamos colocar essa mistura num funil específico chamado funil de separação. E aí o líquido mais denso vai ficar no fundo e o líquido menos denso vai ficar em cima. O funil de separação ele tem uma torneirinha, a gente consegue abrir e escoar gota a gota ou com um fluxo considerável todo o líquido mais denso e fechar e deixar o líquido menos denso na parte superior e preso. Então eu também consigo separar aí através da decantação. Tá? Para que eu possa acelerar o processo de decantação, eu posso usar uma centrifugação, assim como utilizamos para lavar as roupas no nosso dia a dia comum. Tá? E qual é o processo principal? Aí, a centrifugação, alguns já até fizeram isso, ou mais familiarizado com vocês seria a centrifugação do plasma sanguíneo, né?
ou do sangue, para que a gente tire o plasma sanguíneo, né? Então, mas a centrifugação seria você girar com uma intensidade bem alta, então impor uma rotação muito alta, e aí a diferença de densidade vai fazer com que aquilo que for mais denso fique ao fundo do recipiente e mais às paredes, e aquilo que for menos denso fique acima. No caso da máquina de lavar, ela é toda vazada por dentro, toda furada. Então, quando ela roda com muita intensidade, a roupa gruda na parede e no fundo, que são aquilo que é um pouco mais denso, e a água escoa. Mas se não tivesse, fosse um tubo sem furos para não escoar a água, a ideia seria que as roupas ficariam embaixo e a água ficaria toda em cima. Então, você pode acelerar um processo de decantação através aí de uma centrifugação. Tudo bem? Um último processo, bem famoso também que merece um destaque, é a chamada dissolução fracionada. E o que seria essa dissolução fracionada? Imagine então que você tem um recipiente, e nesse recipiente você tem areia, e junto com a areia você tem sal, por exemplo. Certo? Então você tem uma mistura aí de areia com sal. Uma mistura heterogênea de sólidos. Como você separa isso? Bom, como o próprio nome já diz, você fará uma dissolução fracionada. Você fará uma dissolução, dissolverá uma porção, uma fração. Para que a gente possa fazer isso, o que poderíamos usar, por exemplo? Água. Então, vamos pegar alguém que consegue dobrar bem a água. Muito bem. Colocamos água no sistema. Ao colocar água no sistema, o que acontece? O sal, ele se dissolve, certo? Ao sal se dissolver, eu posso filtrar esse sistema. E ao filtrar esse sistema, eu vou ficar no papel filtro com um resíduo. Lembra disso? Então, ao filtrar aqui o sistema, eu vou ficar aqui como um resíduo a areia. Tudo bem? E aqui eu vou ter uma mistura de água com sal. Então eu vou ter uma fração final aí de areia e sal mais água. Mas o meu intuito é voltar na mistura original, certo? O meu intuito é então recuperar areia e sal. Então o que eu posso fazer? Posso evaporar toda aquela areia, aquela água ali e ficar só com o sal no sistema. Então perceba que a dissolução fracionada é o ato de você dissolver uma fração, uma porção. Aqui, ao colocarmos água no sistema, o sal se misturou com a água. Tudo bem? A areia não. Ao filtrar o sistema, a areia ficou retida como um resíduo. Certo? Passou, através do papel filtro, água mais sal. O que pode ser feito para tirar o sal da água? Uma evaporação. E eu fico com o sal no final do meu sistema. Tudo bem, galera? Então, esses foram alguns processos de separação de misturas heterogêneas, certo? Agora, vamos imaginar uma situação final. Imagine o seguinte, que foi dado a um estudante uma amostra, e essa amostra ela tinha uma massa igual a 2,523 gramas. E por alguns desses processos que foram citados, esse estudante conseguiu separar essa amostra. Então ele conseguiu recuperar 0,730 gramas do componente A, 0,850 gramas do componente B e 0,920 gramas do componente C. Qual que é o rendimento desse processo? Aqui no caso o rendimento em porcentagem e o rendimento em porcentagem de cada componente recuperado. Como é que a gente faz isso aí? Bom, vamos lá. Primeira coisa é somar todos os componentes aí que foram recuperados e ver o quanto você conseguiu recuperar. Então, somando todos os componentes, você conseguiu recuperar 2,50 gramas de sólido. Olha só, é muito recuperado, certo? Inicialmente tinha 2,523, você conseguiu recuperar 2,500, por exemplo. Então, qual que é o rendimento?
A porcentagem do rendimento do processo. A porcentagem do rendimento do processo basicamente seria você pegar o quanto foi recuperado e dividir pelo quanto tinha inicialmente. Nesse caso, deu um valor de 0,99. Esse valor você multiplica por 100 e aí você tem a porcentagem em rendimento. No caso, esse processo me deu uma porcentagem de 99%. Então, os processos escolhidos por esse estudante foram bons o suficiente para que ele conseguisse recuperar 99% da amostra. Tudo bem? Então, é a relação da massa do quanto foi recuperado pelo quanto tinha-se no sistema. E se eu quiser fazer o rendimento de A, como que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa de A e dividir por quanto tinha no sistema. Então, no caso ali, deu uma massa de 0,289. A gente pode arredondar isso aqui, 0,29, mais ou menos. A gente pode arredondar isso aqui, né? Para ficar mais fácil. Então, 0,29. Se eu fizer o mesmo processo, multiplicar por 100, eu vou ver que o rendimento de A, então, foi de aproximadamente 29%. E para os outros? Para os outros componentes a mesma coisa. Então, o rendimento de B, aqui é a massa do quanto eu tenho do componente B dividido pela massa inicial. No caso, deu um rendimento aí aproximado de mais ou menos 34%. Tá? E o C, mesma coisa, deu um rendimento aproximado aí de mais ou menos aí 36%. A massa que eu tinha do C dividido pela massa inicial do recuperado. Tudo bem, pessoal? Eu sei que fica um pouco distante do que seria a realidade, mas a proposta agora é que vocês imaginem uma situação problema e tentem, através desses métodos que foram apresentados para vocês, separar esses componentes dessa mistura. Essa situação problema eu colocarei para vocês no Classroom logo mais. Obrigado e até a próxima. Por hoje é só.